tá? E, cara, fala aí um pouquinho sobre a despedida aí, a demissão do Luxemburgo. O que Mas você já, achou, já é para cara? entrar no assunto? Ah, Já? vamos Já falar, podemos vamos já ver. falar? Surgiu o assunto aqui, a gente Então, joga. cara, Corinthians, ó, né? olha só. Quero ver sua opinião, Vini. Sem Corinthians, clubismo. sem clubismo. Corinthians, ele. Cara, que ano para se esquecer do Corinthians. Que Pelo isso? amor de Deus. Enxugue as lágrimas, por Pelo favor. amor de Deus. O Corinthians começou o ano aí, tinha tudo para ser um ano até que promissor. Sério? Mas. É sério? Não, cara, se você pegar o começo do ano do Corinthians, não tava essa draga que tá hoje. Hoje o Corinthians é um time coadjuvante. É um time que não bota medo em ninguém. Um time que joga fora de casa ou dentro de casa joga igual. É um time apagado, um time cagão, um time. Saudades do Vitor Pereira, Vini? Cara, saudades VP? saudades até do Carille eu tenho, cara. O time do Carille de 2017 eu tenho saudade. Ver esse time aí dá sono. Juro pra você, terça-feira assistindo aquele Corinthians e Fortaleza lá é lastimável ver o Corinthians em campo. E aí o Luxemburgo, cara, vinha naquelas coletivas com aqueles papos totalmente desconexo. Cara, o planejamento do Ilho esse ano foi péssimo. Acho que esse é o nosso terceiro ou quarto treinador esse ano. Teve o Cuca, que ele contratou e Três jogos, né? já desligou. Teve Luxemburgo. Enfim, cara, um ano para se esquecer. Vamos ver aí o Mano Menezes. O Mano Menezes, ele tem uma boa aceitação da torcida. Eu, particularmente, cara, assim, não acho que era o momento nem de trazer técnico. A gente tem eleição do Corinthians, a gente estava comentando no grupo, a eleição agora em novembro do E Corinthians foi uma para coisa que foi bem presidente. falar também. Eles fizeram um contrato aí gigantesco no final de um... Pois é, fizeram e o Duílio diz que ele queria, sendo que lá em 2021 ele falou que o Mano não trabalharia no Corinthians, num Corinthians e Inter lá, que o Mano deu a entender que sabia como a coisa acontecia aqui e tal, deu todo um rolo. O Duílio falou que ele não trabalharia aqui, agora foi Estão lá amigos, né? Estão todos Pois amigos. foi lá e contratou o cara. Já chegou bem já, mano. Pois é. Em termos de trabalho, ele fez bons trabalhos no Corinthians, né? Ele pegou o Corinthians em 2008 quando ninguém queria, fez um excelente trabalho. Ele veio na época que o Corinthians caiu, não Ele foi? veio no ano Ele que o tava Corinthians no Grêmio. caiu, ele montou aquele time que acabou ganhando a Série B, depois veio o Ronaldo, enfim, e aí Deu uma continuidade. ele foi o responsável por aquele trabalho. Conhece Série B, Gui? Nunca vi, cara. Tá bom. Ah, vocês caíram no Paulista, Deixa- gente. deixa Dá uma eu- segurada, dá uma segurada. Eu vou ser obrigado a trazer o regulamento da competição. Dá uma segurada que vocês caíram no Paulista, que é muito mais vergonhoso. Grifado a parte do não, você texto não- que descrevia o seguinte: não haverá descenso. É só você É que a pegar a campanha daquele ano foi tão ruim que pra gente é um rebaixamento moral. Você pega a entrevista do Tele Santana quando ele assumiu o São Paulo, ele mesmo falando as palavras dele. Tive que assumir um time que tinha acabado de ser rebaixado. É um rebaixamento moral. É o maior ídolo de vocês. Tamanha. Então, essa história de não mediocridade. ter o Série B. Aliás, ficaram inventando fake news aí que não temos Série B. Aí, Do Brasileirão a gente tem? Não, mas Ah, vocês não, têm a então Série falando B da do Série B. Paulista, Não, né? não, Que é estamos falando pior. da Série B. É muito pior. E eu quero a opinião do Mas Gui. o assunto é Corinthians. Deixa eu Corinthians, fechar aqui então o fala aí, Corinthians. fala aí. Então, para finalizar, Corinthians agora com o Mano Menezes. Cara, a minha expectativa aí continua a pior possível. Cara, eu tô torcendo pra gente chegar nesses 45 pontos logo. Falando agora do meu lado, porque eu não sou clubista, Certo. certo? Uhum. Então, assim, o meu lado realista diz, Corinthians, pelo amor de Deus, faça 45 pontos logo. Aí você acha que Não cabe. vejo a hora desse ano acabar, entendeu? Então, chegando nos 45 pontos. Quanto à Sul-Americana, cara, de verdade, não tem como ter expectativa nenhuma, Não assim. tem, cara. É um milagre. Se a gente for olhar os outros times também, vamos combinar. Tem lá grandes coisas, mas o Corinthians não se ajuda, cara. Se o Corinthians jogasse isso aqui, cara, dava pra gente ter um pouquinho de esperança nessa Sul-Americana. Mas esse jogo de terça-feira mostrou Foi que, assim, não péssimo, dá, né? cara, não Fraco, dá. fraco. É no máximo, assim, tentar segurar o empate e Pra tentar levar pros fazer que pênaltis, porque o Cássio salve a cresce. Isso lavoura. é verdade. Sem Entendeu? clubismo, aqui, ó, Cássio cresce. Talvez Pode ter isso sorte. seja o fator que dê pro corintiano um pouco de esperança para salvar esse ano. É tentar levar pros pênaltis, o Cássio salvar a gente lá e na final a mesma coisa. A gente vai fazer uma campanha que a gente pode não ter ganho nenhum jogo sem passar nos pênaltis. Pois é. Talvez seja inédito isso, mas vamos Tá ver bom. se isso aí dá certo. Antes do Gui falar a sua opinião aí sobre o Corinthians ainda, o Lucha ter ido embora, a volta do Mano, quero agradecer aqui aos nossos amigos que têm nos acompanhado, a tia Sônia Opa. Bispo,
Anderson Mais Castro. conhecida como minha mãe. Um abraço pra minha mãe. Anderson Castro, que é o aí, pessoal, é o Anderson aqui. Bom podcast a todos. Eu torço para o São Paulo. Ganhamos do Corinthians. Agora eu tô feliz. É isso aí. Vamos, tricolor. É isso aí. O É Walter mais um título Júnior, hoje, né, pra vocês. Walter Júnior, Regina Ganhar do Corinthians, Nogueira. convenhamos que não é nenhuma novidade. É, né? isso aí tá fácil. Aonde? Aí isso tá de brincadeira. Elias Cassundé, meu pai. Anderson de novo aqui. Gustavo Andrade. Boa noite, Choquito. É o Gu, acredito que seja o Gu, né? Gustavo Andrade. É o Gu. É o Gu. Gu. Choquito? É, Boa noite, Choquito. Pra foi o que quem? ele falou, não sei. Gu, pra quem que foi isso? Nicolas também presente. Pastor Nicolas. Adalto, lá de Carapicuíba, o grande pastor, pediu aqui ó, pra mim dar uma divulgada. Teremos a Marcha para Jesus lá em Carapicuíba, no dia 28/10, às 22 horas. No início, só. no Avenida Tancredo de Almeida Neves. É isso aí, é Marcha para Jesus lá em Carapicuíba. Divulgando aqui, pastor. Às 12 horas, ele colocou às 22, não, mas é às 12 horas. Sabrina Rocha Ruda, também aqui na live com a gente. Um abraço. Gui, sua opinião. Grande Sobre o Gé. Corinthians. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vini. Boa noite, Gui. Que momento. Não havia melhor momento para eu estar aqui ao seu lado. Pois é, cara. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu aceitei fazer esse programa. Mas hoje. vamos lá. Falando um pouquinho ainda do lado do Corinthians, né? Minha opinião em relação ao Lucha é que, para mim, o Luxemburgo chegou no Corinthians já mandado embora. Todo mundo sabia. Eu acho que não tinha nenhum corintiano com o mínimo discernimento achava que esse trabalho poderia dar certo. Você via os jogos do Corinthians, era uma coisa assim bizarra, sabe? Era um time que não O time não tem consegue padrão. jogar, não tem padrão, de extrema dificuldade para criar jogadas, sofrível. Teve uma sequência ali de bons resultados, pelo menos no placar, e o que deu uma sobrevida para ele. Uma certa esperança para o Corinthians, mas a gente sabe que o resultado, quanto maior o seu desempenho, maior a probabilidade de você conseguir bons resultados. Então, não vi acho que até demorou a demissão dele. Quanto ao Mano Menezes, eu acho que eu concordo com o Vini. Eu não entendi o movimento de trazer Mano Menezes. Não pelo técnico em si, acho que ele até Fez tem lá história, o estilo né? do Fez a Corinthians, história no casaria Corinthians. bem, mas o momento do Corinthians não é propício para isso. Ano que vem tem eleição. Esse ano ainda, novembro. Final do Agora. ano. Exato. Final do ano tem eleição. Geralmente quem assume quer colocar os seus favoritos. Não se sabe qual que é o nível de aceitação do Mano com os possíveis candidatos. Dizem nos bastidores que eles entraram num acordo lá e que tanto a oposição quanto a situação é um nome que dizem, né? Mas a Sim. gente não sabe. É um momento esquisito. Quanto ao clássico de hoje, sinceramente falando, eu comecei o jogo bem confiante. A gente sabe que o time, quando ele é campeão, ele tira um peso, ainda mais no São Paulo, que vinha de anos sem um título de expressão. Quando você ganha um título do jeito que foi, contra os adversários que foi, 2 clássicos, Palmeiras, Corinthians, tirando um elenco mais valioso da América do Sul, que é o Flamengo, ganhando no Rio, o time fica mais leve. Inclusive tem uma entrevista do Caleri agora no intervalo do jogo, que o São Paulo virou, né? O Corinthians faz 1-0, um gol surpresa ali do Romero. O Romero, depois de 5 meses, cara. 5 Nem anos. 5 anos depois, nem o Vini Não, acredita Mano no gol, Menezes, cara. é treinamento, é treinado isso. Com Mano certeza. Menezes treinou isso com ele. O Corinthians sai na frente, o São Paulo busca, em nenhum momento, parecia assim, sem brincadeira, Gol de deixando perna esquerda do Romero. Fora da área. Fora da área. Deixando meu clubismo aqui de lado, assim, a segurança do São Paulo em campo era tanto que parecia que eles sabiam que era questão de tempo virar o jogo. Em nenhum momento teve desespero do time, o time continuou criando, empurrando o Corinthians para trás e os gols foram, assim, naturais. E o segundo gol, diga-se de passagem, eu não sei se vocês viram, foi uma Nossa, bela jogada. foi uma bela jogada. Um golaço, Eu jogada ouvi pelo Nestor rádio. aí, desde o jogo contra o Flamengo, tá aparecendo, tá jogando bem, O que cara. não é a confiança pro jogador. Nunca critiquei o Nestor, ó, tô aqui falando sem clubismo, nunca critiquei esse cara, hein? Baita jogador, viu? Né? Exatamente. Cria de Cotia. Mas Água Vou de pegar os água de prints do Cotia grupo, é diferente. você falando do Nestor, há 2 meses atrás. A água de Cotia é diferente, né? Pois é. Mas foi um jogo assim, 2-1, que sinceramente poderia ter sido mais, assim como o jogo já havia sido o jogo de volta pela Copa do Brasil.
Então deixa a impressão, eu só espero de fato que o São Paulo tenha o mesmo nível de empenho, de agressividade, de resultado também fora de casa. O São Paulo, eu acho que ele tem time para fazer uma campanha melhor que ele vem fazendo no Brasileiro, agora sem Sul-Americana, sem Copa do Brasil, jogando apenas Brasileiro. Brasileirão. Acho que o São Paulo pode progredir na tabela, até mesmo por questões de premiações e tudo Sim. mais. O foco muda, né? Acho que tava bem focado na Copa do Brasil. Mas Exatamente. você não acha que vai ser difícil essa briga pelo rebaixamento aí, já que o Santos vem bem, o Vasco, vocês acham que Vem. vocês já saíram da briga? E Não, quem? né? O São Paulo? É. Ah, Vi, já tá longe, né? Quantos Para. pontos vocês estão? Para. A gente, 34. a gente tava um ponto atrás de vocês. O 34. primeiro na zona do rebaixamento, se eu não me engano, é o Bahia, que tem o quê? 27 pontos, se eu não me engano. Bahia voltou, ele Bahia perdeu. joga inclusive com o Flamengo, né? Joga hoje. Jogou hoje, jogou foi 1 a 0 hoje, pro 1 a 0 Flamengo, Flamengo. gol do Pedro de pênalti. Então, e o que levou o Bahia de novo para a zona do rebaixamento. Se eu não me engano, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. São 7 pontos. Se eu não me engano, ele tem 26 ou Vi, 27. Você sabe que o Corinthians tá abaixo do São Paulo, né? Então, Mas acho... o Corinthians é, não vai ficar então muito se o tempo São ali, Paulo não. tem chance de Não, O cair, Corinthians daqui a Não, pouco o já Flamengo, sai dali. o Corinthians tem o quê? E convenhamos, a sequência do Corinthians é bem É grata, brava, Tá né? tranquilo. Chora não. Se eu não me engano, o próximo jogo do Corinthians é contra o É Flamengo. Flamengo, né? é Flamengo aqui. Itaquera, Itaquera. e depois o Botafogo lá. Não, Botafogo já foi, jogamos. Verdade, verdade. E, se eu não me engano, é Fluminense. É Fluminense. Flamengo, Fluminense É e isso. Inter, se eu não me engano, a sequência. Sequencinha fácil, Tranquilo. tá tranquilo, né? Mas assim, Fluminense e Inter, dependendo do que acontecer agora na Libertadores, os caras podem ou É América. focar O na... Corinthians pega América, não é o... É o América? Se o Fluminense passar pelo Inter, vai jogar igual jogou. Perdeu hoje pro Cuiabá, né? Perdeu a gente 3 tava a vendo 0 agora. pro O Cuiabá. Fluminense vem com a cabeça totalmente na Libertadores se Sim. passar. E se não passar, vem totalmente desanimado, porque não passou, então, ou seja, o Corinthians vai ter... Tá tranquilo. Tá tranquilo. É isso aí. Corinthians- Cara, minha opinião sobre o Lucha é bem diferente da de vocês. Eu acho que não eram jogos bonitos, né? O Vini tá aqui como corintiano, sabe que o Corinthians não jogou bem, mas o Lucha fez milagre com o Corinthians, viu? Eu acho que você deve ter ganho algum dinheiro em relação aos campeonatos que jogou, a Copa do Brasil, chegou até as quartas, né? Quarta, oitava? Chegou até Até as as... Semi. Semi? Com Fez a semifinais. na Copa do Brasil. a Copa do Brasil contra o Semifinais. Ficou contra o pelo São caminho Paulo. contra o São Paulo. Entendeu? Então, cara, pelo time que tinha, foi longe. Sul-Americana tá aí na semi. No Brasileirão, cara, é assim, né? Eu acho que o Corinthians não cai, de verdade mesmo, eu acho que ele não cai. E tá bem, tava entre os 10 até o São Paulo ter um jogo atrasado aí, mas tava entre os 10 primeiros. Então o Lucha, ele fez milagre, tirou leite de pedra lá e eu acho que tinha que ficar até o final do ano pra... Ele Eu gosta, também acho. ele gosta de me provocar, né? Eu também deixaria o Lucha lá até o Ele final gosta de do me ano. provocar. É verdade, Ô, cara. Gé, não, mas Gé, É você verdade, tá é igual. de sacanagem. Não, juro. Ô, Ô, Gé, aquela ó. injustiça que fizeram com o Lucha quando ele foi técnico do esporte, o esporte tava bem, tava entre os 7. Aí ele perdeu alguns jogos lá, mandaram embora, tal. O esporte, se eu não me engano, caiu aquele ano. Não, ele mas não vamos lá. ia, ele não ia deixar o esporte. Tem que acreditar no projeto do cara, mano. Sul-Americano, o Corinthians se esforçou demais pra sair da Sul-Americana e não conseguiu sair porque o Luxemburgo colocou os moleques pra jogar. No momento tava jogando Copa do Brasil. Uhum. E os moleques acabaram dando conta ali, fizeram bons jogos na arena. Acho que contra se eu não me engano, teve um jogo, acho que contra o News Old Boys. Depois o Corinthians teve uma outra fase. Enfim, o Corinthians foi jogando com a molecada e foi passando. Agora, Copa do Brasil, o Corinthians passou todos os jogos nos pênaltis, já. O Corinthians pegou o América Mineiro lá e aqui, e o Corinthians não conseguiu ganhar do América Mineiro. Mas e o jogo contra o Atlético Mineiro? Foi jogão, pô. Talvez Sorte. tenha sido o único grande jogo do Corinthians no ano, tenha sido contra o Atlético Jogou Mineiro. bem. Foi Porque aí os que- demais jogos, o Corinthians, ele não consegue ter um padrão. E assim, essa história de, o time do Corinthians... Eu concordo, o time do Corinthians não é dos melhores. Mas se você pegar... Pega os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Que time que você olha que enche os olhos? Não, esse é um baita elenco. Botafogo, ele tem um bom trabalho construído lá pelo português lá, que eu esqueci o nome. Mas se você pegar individualmente, não tem um grande nome. Tem o Tiquinho Soares numa boa fase, tem o Eduardo lá no meio campo, o Cuesta. Mas é um time que
o técnico conseguiu dar uma cara no time. Então, assim, um grande técnico faz um time meia boca jogar. Não é o caso do Luxemburgo. O Luxemburgo tinha peças que podem não ser as melhores peças, mas vamos lá, quem não queria ter um Cássio no elenco? Sim. Quem não queria ter um Renato Augusto no elenco? Por mais que se machuque e tal, mas você contar com o Renato Augusto. É o mesmo caso do Benítez no América Mineiro. O Benítez, quando ele entra, ele faz a diferença, cara. Ele não joga todos os jogos, mas quando ele joga, ele é decisivo. O Renato Augusto no Corinthians é a mesma coisa. O Renato Augusto ele não pode ser um titular absoluto todos os jogos. O Corinthians deveria ter um esquema montado para se moldar ao Renato Augusto quando estivesse bem. Agora, as demais peças ali não tem nada assim, dentro do nível de futebol brasileiro, não tem nada que você fala, não, é horroroso. O Corinthians tem um time ok, que daria ali para estar numa condição muito melhor do que tá. Foi chegando onde chegou muito pelo peso da camisa, não pelo trabalho do Luxemburgo.